Um ano que começou com o dólar na casa dos R$ 6 e aperto na política monetária. Pode ter ainda alguma oportunidade para captação na bolsa e bons negócios entre as empresas? Para André Moore, do Bradesco BBI, a resposta é sim. Nesse Call de Negócios, a gente entende o porquê. André, você assumiu a parte de Investment Banking aqui no BBI no finalzinho do ano passado e o Boletim Focus tem mostrado, uma inflação elevada acima da meta, uma taxa terminal de Selic alta. Como que você enxerga esse cenário macroeconômico para 2025? Boa pergunta. Eu acho que a gente, e quando eu digo acho, eu digo o mercado todo, né? A gente precifica um ano onde você tem uma discussão de juros mais restritivo, né? Justamente para combater esse cenário de inflação um pouco mais alta também. Eu acho que o que o mercado está tentando precificar agora é o impacto que isso vai ter na economia, né? Eu acho que não é mais uma discussão de se a economia vai esfriar, né, vai ter um pouco de alento, ou é muito mais quando e em que velocidade. Turma começando a receber um pouco de dado de dezembro, janeiro, já mostrando uma economia que esfria um pouquinho mais rápido, né? A sua visão, então, é que o ceticismo da Faria Lima está, de certa forma, exagerado ou não? Eu não digo ceticismo. Eu acho que as pessoas estão começando a ter mais consenso sobre o que é o cenário de verdade. Eu acho que no final do ano passado houve uma frustração ou um desalinhamento de expectativa com o pacote do governo. A primeira reação do mercado foi uma reação ruim, né? E acho que agora eles estão começando a precificar as consequências dessa curva de juros mais rápida, mais alta, o impacto que isso tem na economia. Na sua visão, a taxa terminal é 15% mesmo ou não? A do banco é muito perto de 15%, então a gente acha que esse ciclo chega no primeiro semestre perto de 15%. Se o mercado de capitais reagir como a gente acha que reage no segundo semestre, deveria ter espaço para follow-ons, principalmente, né? No cenário de fusões e aquisições, o empresário deve preferir fazer negócios ainda esse ano ou 2026 pode ser um ano de oportunidades, apesar de eleição? Vou ser bem pragmático, assim, o que a gente entende dos nossos clientes que estão olhando, principalmente aquele que precisa ou levantar capital ou para pagar dívida ou porque é mais barato levantar capital do que pegar uma dívida, né? Eu acho que é um consenso entre eles de que ano de eleição geralmente é um ano mais complexo para ter esse tipo de discussão, né? Ainda mais quando você vai ter um debate político acontecendo, né? Como foram as últimas 2, 3 eleições no Brasil. Então ele vai usar isso como histórico. E o juros é muito alto, né? Então assim, cada mês que ele deixa de tomar essa atitude custa um percentual do balanço dele, né? Então a gente vê a turma sendo mais pragmática e querendo olhar o ano de 2025 como ano, se eu preciso fazer uma transação, eu tenho que fazer nesse ano aqui. E aí o empresário ou C-level fala assim, então vamos lá, porque ano que vem é um ano de eleição que sempre tem mais volatilidade, né? Então vamos lá fazer um processo para levantar capital, vender um ativo para poder reduzir minha alavancagem ou para poder botar um pouco de gasolina no tanque aqui para poder se apropriar de um momento frágil de um concorrente, alguma coisa do gênero, né? Então a gente vê isso tomando velocidade ao longo desse ano aqui, com certeza. E agora, quando a gente olha para o mercado de fusões e aquisições, quais são os setores em que há oportunidades neste ano? Onde está vendo as coisas que estão quentes, né? Onde tem demanda de investidor financeiro estratégico, são os setores que têm uma menor correlação à economia local, né? Então, infraestrutura, saneamento, energia bem lato sensu, desde geração, transmissão, óleo e gás também, e também infraestrutura digital, né? Então, eles têm uma correlação menor com a economia local e têm demandado a atenção de investidores financeiros estratégicos aqui. Então, é onde a gente vê a maioria da transação acontecendo. Agora, quando você fala oportunidade, você tem um momento no Brasil onde tem uma percepção em geral que os negócios estão baratos, né? O estrangeiro, até pouco tempo atrás, ele estava muito focado com uma agenda de US, né? Os Estados Unidos entregou muito retorno nos últimos 2, 3 anos para o investidor que apostou lá. Eu acho que a mudança de governo lá, e eles estão no começo do governo, onde vai ter muita mudança lá, desde de trade tariffs até como o próprio governo se comporta com os setores, a gente acredita que você pode ter um rebalanceamento em como esses investidores alocam capital. Está todo mundo muito focado nos Estados Unidos, talvez pouco alocado
em mercados emergentes, talvez a gente veja essa turma voltando a olhar um pouco o mercado de emergentes, porque estão sobrelocados nos Estados Unidos, tá? Então, aí voltando para sua pergunta, né? Eu acho que tem os setores que estão transacionando, que são os óbvios, né? Mas se você olhar com um copo meio cheio de que essa mudança de governo lá fora também nos Estados Unidos pode fazer com que o investidor estrangeiro queira diversificar um pouco de US, olhar para o Brasil está barato, né? E aí você pode ter muita oportunidade aqui também de gente aplicar recurso e acelerar a atividade não só de M&A, como de mercado de capitais também. E tem alguma diferença do formato de transação que está acontecendo neste momento? Da forma de pagamento? Com certeza. Eu acho que, de novo, com os juros a 15 mais restrito e com menos caixa disponível, eu acabei de falar do investidor estrangeiro, que ele está começando a repensar um pouco a alocação de capital dele, mas ele ainda está 100% focado nos Estados Unidos, né? Então, se tem menos dinheiro disponível para transacionar, as pessoas têm que ser mais criativas, né? Então, prazo de pagamento é uma coisa que tem mudado bastante. A gente vê no setor imobiliário muito disso acontecendo, né? Paga em prazo, em cotas, em parcelas, o que for. E também o tipo de montante que você recebe, né? Se vai ser caixa ou se vai ser em ações da outra companhia. Então a gente tem visto esse tipo de discussão também ganhar mais corpo, porque o recurso é mais escasso, ou o recurso que existe ele é tão caro que ele vai onerar tanto o balanço da companhia que não faz sentido, né? Melhor você dar ações do que ou algum outro recurso para poder fazer fim ao M&A. André, obrigada pela sua entrevista. É um prazer.